Olá, tudo bem? Meu nome é Fausto. Eu não sou médico, não sou da área de saúde, não sou político. A última coisa que eu quero fazer é campanha para benefício político de alguém. Mas eu acho que está acontecendo um genocídio no meu país e eu estou tentando, pelo menos, fazer a minha parte no sentido de não ser apoiador do que está acontecendo. Porque eu acho que se eu conseguir enxergar o que pessoas não conseguem enxergar, é obrigação minha dar oportunidade para que elas enxerguem. Eu acho que está tendo um genocídio sim, porque está tendo... Porque as pessoas que não têm condições de discernir, de compreender a realidade, no sentido de entender o que é de fato esse vírus, de como ele se propaga e de como a gente se defende dele, essas pessoas estão sendo colocadas numa situação extremamente vulnerável, numa campanha de desinformação, de forma que elas nunca entendem o que é que de fato acontece e de que forma elas devem proceder para aumentarem as suas chances de sobrevivência. E o que eu vou fazer aqui é colocar os meus questionamentos em relação àquilo que eu vou assistir. Notem, isso não é de agora. Há que se levar em consideração a data de publicação desse vídeo. E ela é do final de outubro. E perceba que 1 milhão de pessoas assistiram isso. E quantas pessoas dentre esse 1 milhão conseguiram entender o que é que estava sendo feito aqui? E aí você me pergunta, o que está acontecendo aqui? A minha opinião, de Fausto, é que há aqui uma campanha que coloca muitos pontos de questionamento, fazendo com que você inconscientemente dissocie completamente as consequências da pandemia do atual governo, como se o grande inimigo não fosse o vírus em si, mas como se por trás do vírus existe um antigoverno muito poderoso, fazendo com que o governo não fosse eficaz no combate a isso. Como se o governo estivesse querendo muito combater, mas como se o inimigo do governo estivesse munindo, se utilizando de mentiras para matar o máximo número de pessoas. A Jovem Pan, ela coloca uma ideia de que há um falso debate e que há uma falsa divisão na comunidade médico-científica, como se a Nise ela fosse representante do lado certo, porque sobra-se pouco espaço para pessoas que coloquem as informações de uma outra forma, e como se do outro lado tivesse um grande número de médicos errados e de cientistas errados que estão perdidos e que se recusam a acreditar ou a ouvir ou a perceber a sabedoria da doutora Nise e do Dr. Wong. E isso é errado, porque a comunidade científica, médico-científica, ela está muito bem informada em relação à natureza desse vírus e a forma como ele se propaga, e está muito bem informada em relação à impossibilidade de fazer um tratamento que cure 100% dos pacientes que vêm a ter agravamentos dessa infecção. E é por isso que está todo mundo sedento pela vacina. Como essa resposta não agrada o público, simplesmente não há nada, não agrada o público, existe uma forte campanha sendo feita no sentido de dissociar, de fingir que isso não é nada, de agradar a população para manter a aprovação política e se dissociar de todas as consequências dessa pandemia, fazendo com que os mortos, fazendo com que as famílias destruídas sejam fruto desse mal que persegue o governo e impede que ele haja. Vamos conversar agora com a doutora Nise Yamaguchi, médica, oncologista, imunologista, está de volta aqui aos Pingos nos Is. Vamos cumprimentá-la. Boa noite, doutora Nise. Obrigado pela entrevista mais uma vez. É sempre um prazer tê-la aqui no programa. Boa noite, o prazer é meu. Eu estava aí acompanhando as questões do câncer e é uma dificuldade realmente, porque nós, além de tudo, não estamos com a infraestrutura adequada ainda, estão sobrecarregadas, os pacientes estão atrasados tanto na cirurgia quanto no diagnóstico, e isso traz um estadiamento mais grave. E com relação à depressão e suicídio, é uma coisa que vem também não somente pela questão econômica, mas pelo isolamento social. As pessoas sentem falta do aconchego, muitas vezes os pacientes ficam doentes e a família fica em casa, perdendo aquele paciente sem poder se comunicar, então são muitas situações muito delicadas, né? Essa pandemia... Sim, é uma situação delicada, mas você não pode colocar isso como se as pessoas estivessem morrendo por conta das pessoas que são contra o governo e não o atendem quando ele diz que o lockdown precisa acabar. As pessoas, elas precisam se isolar para se preservarem e elas precisam ser, na medida do possível, assistidas em seu desespero dentro de suas casas, mas elas não podem simplesmente sair como solução para o suicídio decorrente da depressão. Desafiadora, realmente. Doutora, e sobre as vacinas contra a Covid-19? Queria lhe perguntar especificamente sobre a vacina chinesa, a Coronavac. Os registros dela já foram apresentados à Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Agora a agência fará, ao longo dos próximos meses, a avaliação. Queria saber da senhora exatamente a quais pontos a Anvisa deve se atentar no momento da análise dessa vacina. Quais são as lacunas e as perguntas que precisam ser respondidas?
Então, a primeira questão é com relação à segurança. A segurança, ela pressupõe um acompanhamento dos pacientes por um tempo maior do que o existente até o momento. Nós sabemos que essas vacinas estão sendo testadas há pouquíssimos meses, então efeitos colaterais mais tardios não têm tempo de serem avaliados. Dos efeitos colaterais imediatos, claro que são mais óbvios, eles passam aí por um escrutínio, estão bem descritos, mas o tempo é necessário para que efeitos colaterais sejam mais estruturados e nós também tivemos uma dificuldade, porque algumas dessas vacinas, elas não passaram por uma fase 1, uma fase pré-clínica longa, nem uma fase 1, uma fase 2, e já vieram para uma... Perceba que esse longa é essencial para que ela não minta e para que você se confunda. Que algumas dessas vacinas, elas não passaram por uma fase 1, uma fase pré-clínica longa, nem uma fase 1, uma fase 2, e já vieram para uma fase 3. Foi uma forma. Então, essa vacina não passou pela fase 1, aí eu corrijo, pré-clínica longa, uma fase 2, e aí o que a Nise disse aqui, e ela pode usar a confusão como argumento, é que não houve uma fase pré-clínica longa, mas houve uma fase pré-clínica, e o fato dela ter sido acelerada não significa que ela foi mal feita, porque essa vacina, ela já vem sendo desenvolvida há muito tempo, e ela foi construída em cima de uma base que já estava pronta. Então, quando ela diz que não existe uma fase 1, uma fase pré-clínica longa, fica no seu subconsciente uma fase 1, uma fase 2, porque ela fala isso, e aqui o gatilho sendo implementado é que uma pessoa de baixo discernimento, ela diga, essa vacina não teve uma fase 1 e uma fase 2. E aí você vai procurar no Google o que é fase 1 e fase 2, são fases essenciais na aprovação de uma vacina, só que todas as vacinas passaram por fase 1, 2 e 3. Muitas delas travaram, tiveram que regredir, suspenderam, cancelaram, voltaram, regrediram novamente, até que várias delas passaram pela fase 1, pela fase 2, pela fase 3. E o fato de ter sido acelerado não significa que foi mal feito, e a Anvisa, alívio nosso, está de parabéns por não ter feito por pressão. Ela fez toda a análise técnica que precisava ter sido feita, e o fato da gente não saber disso não significa que essa informação não existe e que ela não esteja disponível. Ela está disponível. Todos os relatórios de todas as fases estiveram disponíveis para a comunidade científica durante todo o tempo. O fato de nós não sermos cientistas, da gente não ter interesse de ir lá pegar esses relatórios e de não entender esses relatórios quando a gente lê, não significa que eles não existam e que eles não estejam sendo avaliados por pessoas extremamente capacitadas para dizer que está tudo ok com aqueles estudos. De tentar desenvolver os estudos, mas nesse ínterim, alguns resultados que são quantos anticorpos neutralizantes nós temos, de que forma que a imunidade se dá, se ela é mais humoral acerca de anticorpos, ou se ela é mais celular, se ela é definitiva. Tudo isso consta em todos os relatórios de todas as vacinas que foram feitas desde que isso começou. Todos esses relatórios estão disponíveis. Se ela é temporária, se você precisa de mais doses para realmente adquirir uma imunidade. Eu quero deixar claro que ao longo desse tempo eu fiz alguns podcasts em que o Dr. Leonardo, ele me deu artigos e eu fui lá tentar ler os artigos e eu não consegui, porque estavam em inglês e porque eram complexos. Eu sei inglês, mas eu não entendo a complexidade, e aí eu pedi explicação para eles acerca daqueles termos e ele me explicou aqueles termos. E ele me mandou outros artigos que diziam de forma muito mais simples o que estava acontecendo, e aí eu consegui entender. Eu, que não sou médico, sou um mero professor de inglês, jogador de PDO e HOTS, eu sou um mero civil, marido, pai, eu entendi aquilo. Então, a falta de interesse das pessoas e, principalmente, a falta de capacidade de grande parte da nossa população de ter acesso a um conteúdo que está em inglês disponível para quem quiser acessá-lo, caso possa, a incapacidade dessas pessoas não deveria deixá-las vulneráveis a discursos mentirosos como o seu. Isso não teve tempo de ser avaliado. Sim, teve tempo e foi feito. Outra questão é que qualquer vacina, ela precisa ser liberada com relação à eficácia. Ela não pode ser liberada de forma intempestiva e condicional. Tipo assim, vamos liberar na emergência e aí depois se demonstra isso e aquilo. Por quê? Nós estamos numa percepção de que a pandemia ela está no momento de diminuição. Nós precisamos cuidar. Isso nunca foi feito. Nenhuma vacina em lugar nenhum do mundo foi aprovada porque a gente estava com pressa. E essa diminuição a gente pode muito bem, agora vem em Manaus. O discurso da doutora Nise, junto com o discurso do Dr. Wong, foi o que deu base científica para as pessoas lutarem em Manaus pelo direito de retornarem ao trabalho e pelo direito de fazerem suas festas de fim de ano. Da segurança dos nossos pacientes, e precisamos também entender que a população que está esperando em casa para sair, que são os idosos frágeis ou os idosos doentes, esses não vão poder se submeter a uma vacina que ainda não tem todo o tempo de evolução. A vacina está sendo testada em pacientes jovens, saudáveis e sem terem tido contato com o coronavírus. Em outubro, no final de outubro, isso é mentira, porque os testes eles começaram a ser feitos com um núcleo de faixa etária jovem, então acima de 20 anos, de 20 a 40, de 20 a 45, só que gradualmente esses extremos eles foram sendo estendidos, de maneira que idosos foram testados e crianças também foram testados. Eu vou deixar para especialistas se manifestarem nesse respeito. E é engraçado que o princípio, a natureza das vacinas que passaram
para os níveis mais avançados e que vieram a ser autorizados para comercialização, elas não têm nelas qualquer reagente que possa dar qualquer efeito colateral que seja diferente de uma criança e num idoso do que num adulto, por exemplo. A população, em geral, você amplia muito o escopo de pessoas que vão estar sendo submetidas a esse tratamento. Augusto. Quanto tempo devem esperar, né? Tempo, se é possível calcular, os que pertencem ao grupo de risco para usar a vacina? Eles devem esperar que ela chegue a que etapa? Ela teria que ter uma fase 3 completada e seguida por mais tempo. Quer seja, a fase 3, que é a comparação da vacina com o placebo e mostrando eficiência, uma diminuição do número de infecções, uma diminuição da gravidade das infecções. Por outro lado, a gente vem para a discussão de quais são os objetivos de uma vacina. São diminuir as infecções e a gravidade da infecção ou diminuir a mortalidade. Aí se você tiver como objetivo diminuir a mortalidade, que não é o caso, pelo que me parece, dessa vacina, você teria que ter... Note a mina que é plantada aqui. Né, o gatilho que é plantado aqui para a construção do pensamento que esses ditos profissionais especialistas são pagos para alimentar. Diminuir a mortalidade, que não é o caso, pelo que me parece, dessa vacina, você teria que ter mais as infecções. Então, assim, o que ela está dizendo é o seguinte: você tem que ver o que a vacina quer. Ela quer diminuir a transmissão do número de casos e a quantidade de infecções, ou ela quer diminuir a mortalidade. E aí ela diz: se você quiser diminuir essa mortalidade, que não é o caso aí dessa vacina, tá ok? Porque estão querendo matar todo mundo, e a nossa população não tem educação e discernimento da realidade para interpretar essas nuances do discurso dela, que eles vão bater o pé até a morte, dizendo que elas jamais tiveram essas intenções. Mas que essa intenção, ela está aqui, ela está clara, ela está explícita. Embora ela possa ser negada e não possa ser provada, essas nuances, se você quer reduzir a mortalidade, que não é o caso dessa vacina aí, então... Só que aí ela continua um discurso que se você escrever, se você anotar no papel, ele não faz o menor sentido. Gravidade da infecção ou diminuir a mortalidade. Aí se você tiver como objetivo diminuir a mortalidade, que não é o caso, pelo que me parece, dessa vacina, você teria que ter mais tempo para poder avaliar que grupo tratado versus o grupo controle que foi mais poupado, digamos assim, de uma mortalidade. Nós, nesse momento, temos uma mortalidade menor do que 1 dígito. Então, isso significa que, talvez, numa população em que 40% até 50% já teve a infecção, nós vamos ter mais dificuldade para avaliar os eventos... É tanta mentira que eu não sei por onde eu começo. Mas vamos lá. O raciocínio dela que ela começa a colocar é o seguinte: você quer diminuir a transmissão ou você quer diminuir a mortalidade? Se você quer diminuir a mortalidade, vai demorar muito mais tempo, porque a fase 3, ela tem que esperar muitas pessoas morrerem. Para analisar a mortalidade, você tem que contar o número de mortes. E aí você tem que ter muita gente com a vacina, e você tem muita gente com placebo, e dentre essas pessoas que tomaram a vacina, e dentre as que tomaram o placebo, você mede a diferença entre os que morreram e que não morreram. E aí você diz se a vacina reduz ou não a mortalidade. Só que essa vacina não quer diminuir a mortalidade, ela quer impedir a transmissão. E quando ela coloca um falso dilema, ela fala, depende do que você quer com a vacina, é a mortalidade, e é claro que ninguém quer morrer, e todo mundo vai falar, porra, eu não quero morrer. Você quer diminuir a mortalidade ou você quer diminuir a transmissão? Porque se você quer diminuir a mortalidade, então não presta. E aí a pessoa que não quer morrer ia falar, então eu não vou tomar essa porra. Quando na verdade o objetivo dessa vacina é diminuir o nível de contágio das pessoas. Porque o número de mortos é cerca de 1%. O que a gente quer é que menos pessoas peguem isso, para que menos pessoas, para que você tenha 1% de um montante muito menor. E aí você diminui a circulação desse vírus de maneira que a gente não fica se contaminando toda vez que a gente vai na padaria. É para isso que a vacina serve. Tudo isso que ela diz aqui não faz o menor sentido. E quando ela diz que já estamos numa população onde 40% das pessoas são contaminadas aí, tá ok? Quantos brasileiros a gente tem e quantas pessoas morreram? Então... Vamos pegar 220 milhões? Eu não sei exatamente a população do Brasil hoje. Vamos multiplicar isso? A gente tem 88 milhões de infectados? Não, né? Senão a gente teria que ter 880 mil mortos. Então, de onde foi que ela tirou esses 40%? De onde foi que ele tirou? Numa população onde nós temos aí 40% das pessoas infectadas, de onde ela tirou esses 40%? Se não da ideia que ela quer corroborar de que nós já temos uma imunidade de rebanho e é por isso que os números estão caindo. Os números não estavam caindo, eles estavam sendo maquiados por causa da eleição. E quando as pessoas acreditaram nessa palavra que nós já tínhamos imunidade de rebanho e que o vírus lentamente desapareceria, eis que ele explodiu novamente e agora a gente não consegue segurar ele em Manaus. De infecção. E esse estudo vai demorar um pouco mais do que se esperava no início. Então, qualquer pessoa nessa fase mais vulnerável, ela deveria esperar testes em populações vulneráveis. Assim como crianças não podem ser vacinadas, porque nenhuma criança foi testada para essa vacina ainda. Guilherme Fiuza.
Anise, a senhora então está indicando que etapas foram suprimidas, né? Etapas foram saltadas nesse processo. A senhora acha que esse ciclo... Eu queria que o Vitor Santos ele me dissesse o que quer dizer isso daqui, ó. Para a esquerda, que é lá, né? Foram saltadas nesse processo. A senhora acha que esse ciclo encurtado, ele garante a segurança? O percurso desse processo, como está colocado, ele, ao final dele, ao termo dele, ele garantirá a segurança dessa vacina no curto prazo? Segurança absoluta não existe em nenhuma situação. Tudo é uma questão de riscos e benefícios. Tipo assim, se você considera que os benefícios são maiores do que os riscos, você assume um tratamento. Em oncologia você tem tratamentos oncológicos que muitas vezes eles têm riscos de infecção, riscos de efeitos colaterais, etc. Mas se a doença for muito grave e tiver uma mortalidade de 50% ou 100% se você não tratar, você vai e trata. É diferente quando a gente está falando de um coronavírus, que hoje a mortalidade é menor do que 1%. Já porque nós já sabemos tratar nas diversas fases. Numa doença que a mortalidade é menor do que 1%, que a população mais vulnerável, que é acima de 60 anos, com comorbidades, seria um dos alvos da vacina. Deveria ser testado. Eu soube que a outra vacina da AstraZeneca está começando a ser testada em pacientes idosos, mas ainda são pacientes idosos saudáveis. Então a gente tem que entender que essas vacinas de origem viral, elas têm uma delicadeza com relação ao sistema imunológico, que o paciente precisa estar... É engraçado que ela cita uma vacina que não é a das que estão sendo aprovadas, e as vacinas que estão entre nós, elas não são virais, e elas não são feitas com o vírus atenuado. Um tempo atrás, a Lana, ela tomou uma vacina e falaram assim, olha, essa vacina é com vírus atenuado, então talvez dê um pouco de febre, vai dar febre durante 1 ou 2 dias, e dá um remedinho e espera passar, porque vai passar. Só se demorar muito para passar, aí você volta aqui. A vacina, as vacinas que foram aprovadas, nenhuma delas é com vírus atenuado. Então, não há o risco desse tipo de reação. Não há, simplesmente não há. E essa vacina, ela não vai combater com a outra doença que a pessoa já tem e agravar isso. Não é desse jeito que funciona. Não é justo que uma senhora que não teve educação, que não entende de ciência, ela seja privada do contato de um especialista que tenha propriedade para falar do quanto a vacina é segura e seja exposta a essa retórica que é supostamente intelectual e supostamente especialista, mas que é recheada de mentiras absurdas. Sistema imunológico mais íntegro. Além do que, parece que existe uma dificuldade maior em algumas populações de terem também imunidade. Quando a gente... Engraçado, existem umas populações que têm uma dificuldade maior de ter imunidade. Eu queria saber o que isso quer dizer. Talvez eu precise de um médico para me explicar isso. O que significa que determinadas... Inclusive, nós já vimos aí que determinadas comunidades têm uma dificuldade maior de ter imunidade. Ela está falando o quê? Que ela sabe que a vacina não funciona em comunidades? Ou ela sabe que determinadas comunidades são tão fracas que elas não podem tomar vacina ou elas vão morrer? E tudo bem se você não entender, porque isso daqui é para deixar você confuso mesmo, e com medo no sentido de não querer tomar. Para quê? Para que você ache que os inimigos do governo que estão querendo, incluindo descobrir formas de te matar através da vacina, são responsáveis por aqueles que estão morrendo pelos vírus, e não a falta de ação, a inação e o discurso desinformador do presidente. Sabe que um paciente tem um transplante de medula, uma hepatopatia, uma doença renal, um câncer, nós normalmente evitamos tratamentos com vírus vivos ou mesmo atenuados. Nenhuma das vacinas é feita com vírus vivos e nem atenuadas. Agora, que senhora de 75 anos não vai se identificar com esses casos mencionados, mesmo que ela não tenha nenhuma dessas doenças? As pessoas de 70 anos estão escutando isso e dizendo, meu Deus, eu tenho diabetes, meu Deus, eu tenho hipertensão, meu Deus, eu já quebrei o joelho, meu Deus, eu tenho problema no rim, eu não vou tomar essa vacina não, porque a doutora Anísia está falando que é perigoso. Porque a gente sabe que são pacientes que precisam ser mais cuidados. Ana Paula. Doutora, dentro desse imbróglio todo aí, da vacina, a gente está percebendo que existe um alarme muito grande em cima da população, se a população não se vacinar, que vai ter uma grande catástrofe, e isso obviamente preocupa bastante. Eu recebi um telefonema da minha mãe essa semana, muito preocupada se a vacina não ia sair, senão ela nunca mais ia sair de casa. E eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, já que a gente não sabe quando essa vacina vai realmente ter uma eficácia comprovada, respeitando todas as fases aí de teste, gostaria que a senhora falasse um pouco com a nossa audiência, com o nosso ouvinte, sobre o quanto nós aprendemos desde o início dessa pandemia, o tratamento de todas as fases da doença, porque lá atrás, em março, o próprio ex-ministro da Saúde, Mandetta, falou, não, só procure ajuda quando você estiver sem ar, já numa fase bem avançada. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco para a sociedade sobre como já aprendemos muito em relação ao tratamento de todas as fases da doença. É engraçado que da mesma maneira que a Janaína Pascoal ela evoca o Mandetta, é muito fácil evocar o Mandetta, porque quando a responsabilidade da administração é sua, quanto mais você puder jogar na administração anterior, melhor. Percebe? E você fala do Mandetta, assim como você fala do Drauzio em fevereiro de 2020, quando os casos não estavam entre nós e ele disse que ele não vai ficar na casa dele, e aí você de repente chama o cara de burro porque ele não sabia, sendo que ele não tinha informação para saber porque o caso não existia aqui ainda no nosso país, ou então de hipócrita porque ele falou uma coisa e agora ele faz outra, sem levar em consideração a data em que aquilo foi dito.
Nós aprendemos e desaprendemos, né? Porque no momento em que nós estamos tratando as pessoas precocemente no Brasil, estamos tendo uma diminuição importante da hospitalização dos pacientes, exatamente porque já temos mais de 10 mil médicos prescrevendo, temos um Ministério da Saúde que está estimulando o tratamento precoce. Nas regiões em que está tendo uma segunda e terceira onda, como França e Espanha, os médicos são proibidos de prescrever medicações precoces, sejam elas quais forem. No Reino Unido também, nos Estados Unidos, em vários lugares também. Então, parece-me que começou a haver uma certa perseguição, de novo, ao tratamento precoce em lugares... Então, vamos lá. O que acontece? Quando não se sabia, porque o vírus era novo, como tratar, alguns médicos deram cloroquina e observaram uma melhora nos seus pacientes. E aí eles não sabiam se o remédio era extremamente eficaz ou se 99% das pessoas se curavam mesmo e calhou delas terem tomado remédio. E aí foram fazer intensas pesquisas no sentido de saber se a cloroquina funcionava como eficazmente no tratamento ou não. E aí inúmeros laboratórios, inúmeros centros de pesquisas, inúmeros cientistas se dedicaram a isso e fizeram exames independentes e pesquisas independentes e todos eles chegaram à mesma conclusão, de que não havia nenhum indício que a cloroquina funcionava, muito pelo contrário, ela deixava alguns problemas colaterais restantes, é claro que sumiam muito, o mínimo efeito colateral que ele causa, ele desaparece comparado com o perigo da pessoa morrer, por exemplo. Então a cloroquina ela não serviria para nada além de placebo. Uma vez que isso foi compreendido, já que o vírus era novo, os tratamentos eram desconhecidos, o vírus era desconhecido, o efeito do remédio era desconhecido, esperou-se que os exames ficassem prontos, e quando os exames ficaram, as pesquisas ficaram prontas e mostraram que aquilo não funcionava, eles deixaram de usar. Não é que as pessoas descobriram um tratamento que funcionava e depois começaram a perseguir porque queriam que as pessoas morressem. Não foi isso que aconteceu. O que houve foi uma evolução, uma melhora no nível de conhecimento da doença e do remédio. E aí descobriram que esse remédio não funcionava para essa doença. Foi isso que aconteceu. Então, o que aconteceu na Europa não foi uma perseguição ideológica a um tratamento eficaz. Foi a percepção de que esse tratamento não é eficaz. Agora, quando ela diz que nós já temos mais do que provas de que funciona porque a gente dá o remédio e a pessoa se cura, 99% das pessoas que pegam se curam. Se você der cocô para a pessoa lamber, a pessoa tem 99% de chance de não morrer de Covid. Não é porque o cocô é milagroso. Só que quando você diz que existe alguém que está impedindo o governo de salvar as pessoas através da cloroquina, você faz com que a população dissocie a culpa da morte do seu ente querido do governo. Olha que fantástico. Que já tinham utilizado em outras etapas. Agora, o que nós aprendemos aqui dentro de tudo isso é que somaram-se evidências de que funciona. No começo era, não existe tratamento, não existe... Somaram-se evidências de que funciona. No começo era, não existe tratamento. Prova de que funcione. Hoje nós já temos meta-análise, já temos mais de 100 estudos mostrando que funciona. Agora acabou de sair um estudo. Esses 100 estudos que existem, eles não são científicos e eles não são respeitados pela comunidade científica que dedica a vida a entender o negócio de direito. Se funcionasse, as pessoas não estariam morrendo em Manaus, porque todas elas estão tomando isso. Mostrando que pacientes também acima de 60 anos se beneficiavam com baixas doses de hidroxicloroquina. Existiam dúvidas com relação aos benefícios e essas dúvidas foram diminuindo. Então hoje nós temos tratamento em fases mais precoces, intermediárias com corticoides e anticoagulantes e cada vez mais, mesmo no UTIs, nós temos conseguido tratar os pacientes com respiradores, com prona, com fisioterapia. Prona você fica mais de bruços, né? E com fisioterapias adequadas e com até remédios como colchicina. Então o que a gente tem tido é que cada fase tem a sua devida atenção. Além disso, nós descobrimos que ele não é tão mortal quanto se imaginava. No começo da pandemia você via aquelas fotos das pessoas morrendo nas ruas da China, não sei de onde apareceram, mas de qualquer forma, a gente viu. Sabe o que é engraçado? É porque existem aqui sementes que parecem involuntárias, mas que elas foram muito bem arquitetadas. Ruas da China, não sei de onde apareceram, mas de qualquer forma, da pandemia você via aquelas fotos das pessoas morrendo nas ruas da China, não sei de onde apareceram, mas de qualquer forma. Existem umas fotos aí de pessoas morrendo da China, não sei de onde apareceram, não sei quem que fez isso, em que Photoshop, em que laboratório de imagem, porque talvez não tenha morrido ninguém. Tá vendo que existe um banquete aqui de referências para que você acredite numa retórica que tem sido ostensivamente empurrada no sentido de fazer as pessoas acreditarem que tudo isso vem de um inimigo e não da natureza. O vírus ele é uma mutação natural da natureza, mas se der para colocar a culpa da China e dizer que eles inventaram isso e não morreu ninguém lá, tá todo mundo bem lá, a economia dos caras tá crescendo e a gente está se ferrando, se você puder transferir a raiva que você tem da inação do governo para um chinês que você nunca vai conseguir ir lá e socar a cara dele, é melhor que seja assim. A gente viu que os quadros, eles são mais previsíveis, e se você conseguir tratar precocemente, vai ser muito melhor. Uma outra coisa que está em grande discussão é o papel... Esse tratar precocemente, veja, precoce é anterior. É como se você, menina,
estivesse conversando com um cara que tá para vir dos Estados Unidos e ele fala que ele vai passar férias aqui em fevereiro. É como se você, sabendo que ele vem em fevereiro, começasse a tomar a pílula do dia seguinte, todos os dias. Por quê? Porque você sabe que quando esse cara chegar aqui, vocês vão transar. Isso é tratamento precoce. Ejaculação precoce é quando você goza antes né? E precoce é antes. Não existe tratamento precoce. Então é melhor você fingir que existe um tratamento, que a pessoa não entende o que é, e que você diga que as pessoas estão morrendo porque os médicos estão sendo impedidos pelo inimigo de fazer o tratamento precoce, que as pessoas não sabem o que é. É melhor que você tenha raiva do inimigo que você não sabe quem é, que está impedindo os médicos de fazerem o trabalho dele, e é por isso que as pessoas estão morrendo, do que você achar que as pessoas morrem por inação do governo, que poderia tomar precauções que não tomam, e poderia fazer uma educação da população que não faz. Que parece que ele aumenta até a contaminação das pessoas que ficam dentro de ambientes muito fechados. Olha que sensacional essa notícia. Está em grande discussão é o papel do lockdown, que parece que ele aumenta até a contaminação das pessoas que ficam dentro de ambientes muito fechados. E a doutora Nise, ela é contra o lockdown porque ela fala que pessoas ficarem dentro de lugares fechados, elas ficam doentes. Então, imagina, eu tenho uma família de 4 pessoas, a gente depende, para ficar contaminado com Covid, de uma gotícula que carregue um vírus. Para isso, a gente tem que ter alguém que tenha o vírus e que traga esse vírus e que ele será transmitido através de uma gotícula, porque senão ele desativa, no seco ele desativa. A doutora Anísia está falando, tem que ver esse lockdown, porque está provado já que quando você fica num lugar fechado, a transmissão aumenta. Engraçado, né? Porque numa família de 5 pessoas, se as pessoas foram contaminadas num ambiente fechado, precisou de uma sair e pegar lá fora para voltar e transmitir para todo mundo. Precisou de alguém contaminado primeiro. Agora, nossa população brasileira tem um sério problema, porque nas favelas, nas comunidades, você tem famílias de 5 pessoas que moram no cubículo minúsculo. E aí é claro que no ambiente fechado daquele cubículo onde elas moram, a probabilidade de elas passarem umas para as outras é muito maior. Só que ao que essa família, que mora num espaço muito pequeno, deveria ter direito? Ela deveria ter direito de, ao ter que ir para a padaria, ao ter que ir ao mercado, ao ter que ir em algum lugar fazer alguma coisa, encontrar o mínimo de pessoas na rua possíveis. Por quê? Porque ao encontrar o mínimo de pessoas na rua possíveis usando máscara, a probabilidade de uma delas pegar e voltar para casa diminui. E ao diminuir, você impede que ela passe pro resto da família dela inteira. O que a doutora Nise, nas nuances do discurso dela, diz é que pelo fato de lugares muito pequenos aumentarem a transmissão para familiares, a gente não deveria fazer lockdown, vai trabalhar Manaus. E a outra questão é a questão das crianças nas escolas, que a gente percebe que nós somos o país que mais tempo está com as crianças fora da escola do mundo. E nos outros países onde as crianças voltaram às escolas, elas estão indo bem. A questão... Engraçado, né? Porque quando você olha gráficos de alguns países europeus, você tem uma subida e depois você tem uma queda e uma estabilização. Essas crianças ficaram em casa durante o aumento, depois houve a queda, elas voltaram para a escola e continua estável e não fecha, elas não cancelam mais as aulas porque ninguém está ficando doente. O Japão fez isso, ele cancelou as aulas, ficou todo mundo em casa, deu uma redução, a hora que diminuiu, abriu, voltou para a escola. E em alguns lugares do Japão, quando os casos começaram a aumentar, eles cancelaram as aulas de novo. E aí eles estão indo bem. No Brasil, nós tivemos um aumento do número de casos e nós não tivemos uma queda no número de casos. O único momento em que nós tivemos uma queda no número de casos foi antes das eleições, e o que aconteceu não é que estava diminuindo os casos, é que estavam sendo maquiados os números, porque misteriosamente o site onde as prefeituras subiam os seus números foi hackeado e ninguém estava conseguindo upar as informações. Então, quando você olha para os números brasileiros do Covid, durante todo o tempo, você percebe que tem uma queda que coincide exatamente com o mês das eleições. E você tem uma suposta sensação de segurança que nunca aconteceu. E aí depois você tem as pessoas brigando pelo direito de saírem porque elas viam as estatísticas e os números que estavam caindo. Depois elas votaram e voltaram à sua vida normal. E é por isso que nós estamos colhendo hoje os frutos que nós estamos colhendo. Então, hoje, todos os dias, nós temos mais casos do que nos piores momentos de julho do ano passado. Por quê? Porque acreditaram no Dr. Wong e na doutora Nise. Da terceira onda também existe, pode existir, por isso que eu insisto que ela tem que vir alinhada a uma estruturação de tratamentos de doenças precoces. Augusto.
Doutora, quais são as principais diferenças entre a primeira onda e essa segunda onda que se tem manifestado na Europa? A mortalidade é bem menor. Mesmo havendo um número maior de casos detectados, parecem que são detecções de testes. Mas a mortalidade é bem baixa, ela vai abaixo dos 5%, mesmo nas populações mais vulneráveis. Então, significa... É engraçado que a pessoa mente tanto que ela até perde a noção dos números que ela usa nas mentiras dela. O Covid nunca teve uma mortalidade acima de 1%. E assim, ela fala, olha, bem mais baixa, tá abaixo de 5%. O Covid nunca teve 5% de letalidade. Então, quando ela fala fica abaixo até de 5%, isso é ridículo. E aí, assim, há que se perceber o que ela diz. Agora, o que você percebe? Um aumento de número de casos resultante da quantidade de testes, mas a mortalidade proporcional ela continua a mesma. Então, olha que engraçado. Em março do ano passado, em abril do ano passado, não era todo mundo que tinha testes abundantes. Você não conseguia testar todo mundo. E ainda assim você identificava que as pessoas estavam com Covid, faziam tratamento e muitas delas tinham complicações, agravamentos e morriam. O fato de você tendo mais números agora não significa que você pode tirar suas conclusões a respeito da mortalidade traçando um paralelo entre testes positivos e a mortalidade. Você não pode usar esse dado estatístico que está lá e que ela usa uma verdade para gerar uma conclusão mentirosa. Já que existem mais testes, você tem mais casos confirmados. Esse maior número de casos confirmados faz com que o número de mortes se dilua, porque antes você tinha a mesma proporção de mortes com casos que não eram testados. E aí ela diz agora que a letalidade do vírus é bem mais baixa, o que não é verdade. Não há indício nenhum, através de estudo científico, de que a letalidade do vírus esteja menor. Ele continua igual sempre foi. A única coisa é que agora as pessoas têm mais testes para aprender, para conseguir identificar. E isso a gente está falando da Europa, porque no Brasil os testes não estão disponíveis assim. Então, no Mercado Livre, lá se você quiser comprar. Fica que nós aprendemos bastante e ela já não é tão mortal. Eu estava pensando, eu tratei muito de AIDS, eu estava chegando aqui nos hospitais e houve uma época em que eu tinha que andar dando eu mesmo soro, porque as pessoas tinham medo de contaminação. Eu ia prescrever as medicações nos hospitais públicos, que ninguém chegava perto dos pacientes. E a gente foi aprendendo, a verdade, o mundo não parou mesmo naquela fase da AIDS. Na fase da H1N1 também, o mundo não parou. Então, eu acho que são várias coisas. Aqui é o momento em que eu confesso que eu sou um mau ser humano. Eu sou um ser humano com um mal muito grande dentro de mim, porque eu tenho vontade de pegar a cara dessa pessoa e esfregar no asfalto, arrastar no asfalto. Qual a diferença do Covid para a AIDS? É que a AIDS ela é transmissível por fluidos sexuais e por sangue. Ou seja, para você pegar AIDS, você tem que transar sem camisinha, ou você tem que fazer uma transfusão de sangue com uma pessoa. Então, se você cortar o seu pulso, a outra pessoa cortar o pulso, e vocês ficarem esfregando o pulso, talvez você pegue AIDS, talvez não. Então, você pode nadar com uma pessoa que tem AIDS, você pode dividir um sanduíche ou um milkshake com uma pessoa que tem AIDS, você pode beijar a boca da pessoa que tem AIDS, desde que você, por exemplo, não fique beijando a pessoa por 100 anos ininterruptamente, ou que você, empolgado, não morda até sangrar e chupe o sangue dessa pessoa. Você pode conviver tranquilamente com uma pessoa que tem AIDS, porque quem te passa AIDS não é uma pessoa boa ou ruim, é alguém que te dá sangue ou fluido sexual. O que é diferente da Covid. Se eu tiver Covid e se tiver 5 pessoas nessa sala e eu gritando do jeito que eu tô porque eu tô irritado, falando putaço desse jeito, emitindo um monte de gotículas que vocês não conseguem ver, mas que carregam os vírus, independentemente de ser uma pessoa boa ou ruim, eu vou infectar vocês se vocês estiverem aqui do meu lado. Então a doutora Nise, ela traça um falso paralelo e diz, olha, veja bem, na época que a AIDS surgiu, todo mundo era ignorante também. Eu ia tentar educar as pessoas e as pessoas tinham medo de quem tinha AIDS. Eu tinha que ir lá ensinar para elas que estava tudo bem. Ou eu ir lá mesmo e falar com a pessoa que tinha doença, porque todo mundo tinha medo. E aí a gente foi aprendendo e o mundo não acabou só por causa disso. Isso é um falso paralelo, isso é um desrespeito com a inteligência de quem é inteligente. E é um genocídio com quem não tem inteligência para entender as reais intenções por trás dessas palavras. Que a gente está avaliando agora, que nós falhamos. Eu lembrei AIDS. Na fase da H1N1, as medicações nos hospitais públicos, que ninguém chegava perto dos pacientes. E a gente foi aprendendo, a verdade, o mundo não parou mesmo naquela fase da AIDS. Na fase da H1N1 também, o mundo não parou. Então, eu acho que são várias coisas que a gente... Na fase da H1N1, o mundo não parou porque o poder de transmissão do vírus ele é infinitamente menor do que o da Covid. Se eu tiver Covid e H1N1 e você vier aqui, a probabilidade de eu te passar o Covid e não H1N1 é muito grande. Se o H1N1 se transmitisse da maneira fácil como o Covid se transmite, ele seria muitíssimo mais letal do que ele foi. E do que ele continua sendo, porque ele ainda está aí.
está avaliando agora que nós falhamos. Eu lembrei que hoje eu tive uma reunião com a Procuradoria-Geral da República, eu lembrei que na França foram 10 mil pessoas que morreram em casa esperando ficar mais graves. Velhinhos morreram em casa esperando ficar mais graves. E o nosso ministério tinha essa orientação até um mês atrás. A gente conseguiu. Ou seja, as pessoas estão morrendo por causa do Mandetta, o governo está fazendo tudo que pode e o inimigo está fazendo com que as pessoas morram, não a inação do governo. Tirar todas essas manifestações inadequadas, né, dos nossos. Então, eu digo nós porque eu trabalho junto com a equipe lá muito intensamente, né, nós somos do Conselho Científico, e a nossa preocupação é exatamente de estar estruturando os tratamentos. Mas voltando com relação à vacina, ontem nós tivemos uma audiência pública de 2h30 na Comissão de Covid da Câmara dos Deputados, está toda transcrita, onde todos os tipos de vacinas foram elaborados pelo Dr. Jorge Calil, teve a apresentação também da Fiocruz e de vários outros métodos, manifestações, e agora no tribunal onde vai ser julgado no Supremo, nós estamos solicitando um adiamento para que haja audiências públicas científicas, porque houve pouca discussão técnica e científica com relação às vacinas até o momento. Eu acredito... Houve pouca discussão técnica e científica até o momento. As publicações de todas as vacinas estiveram disponíveis durante todo o tempo em que o desenvolvimento delas foi feito. Bastava ter interesse de ir lá pesquisar. E aquilo é ciência. Basta que um médico ou cientista vá lá e leia e interprete. Tudo está lá e as contestações também estão lá. E as contestações das contestações e as explicações disso também estão lá. Não houve debate, passa a ideia de que você não deve tomar vacina porque os médicos nem sabem o que é isso direito, o que é mentira. As informações estão todas disponíveis. E o fato de eu não ser médico e não ter interesse, e o fato de você não conseguir entender o que diz aquele artigo e não ter tido interesse nem tempo de pesquisar, não significa que esse material não existe e que ele já não seja seguro. Acredito muito no debate, e o debate está somente começando. Eu acredito muito no debate e o debate está apenas começando. A Jovem Pan coloca, dá muito mais palco para dois negacionistas que estão sozinhos no meio de toda uma comunidade médico-científica que está desesperada gritando o que tem que ser feito. E você acredita no debate. Não há debate acerca da lei da gravidade. Não há debate em relação à natureza das coisas. Isso não é uma questão de opinião, é uma questão de ciência. Eu não deveria, civil, professor de inglês, jogador de videogame, eu não deveria estar falando sobre remédio. Isso deveria ficar a cargo dos médicos. O problema é que a nossa população não tem educação para se proteger da campanha de desinformação, de engajamento político que tem sido feito para defender os seus próprios interesses. E elas vão para os hospitais e elas não acreditam na palavra dos médicos. Porque elas preferem escutar Dr. Anísio e Dr. Wong, porque eles trabalham em veículos que estão há décadas investindo na conquista da confiança das pessoas. E uma vez que eles conseguiram essa confiança das pessoas, eles estão manipulando essa confiança em benefício dos interesses políticos dos patrocinadores desses canais. Isso é lamentável. Agora, a pergunta que eu gostaria de deixar para a doutora Anísio é quando nós não estivermos mais aqui, quando você tiver morrido, quando eu tiver morrido, aliás, como você se sentiria se você pudesse avançar no tempo e se você pudesse ver o neto dos seus filhos, se você pudesse ver o neto da Lana assistindo esse vídeo aqui, vendo você falando essas barbaridades? Que orgulho você terá dos seus feitos em vida? E que responsabilidade você sentirá por pessoas que confiaram em você e tiveram resultados catastróficos em suas famílias?